O que é a graça de Deus? Conforme a Bíblia Sagrada nos mostra, no Éden a humanidade quebrou uma aliança com Deus e decidiu, por sua própria vontade, abandonar a vida de obediência, preferindo pecar ao comer o fruto proibido. Desde ali, pelo pecado, o homem tornou-se inimigo de Deus. Mediante a interpretação das Escrituras, por causa deste pecado, o homem deveria ter sido aniquilado por Deus, pois o pecado nos afastou de Deus, ou seja, nos afastou daquele em que nós vivemos, nos movemos e existimos, conforme afirmou o apóstolo Paulo. Sendo assim, merecíamos a morte. Porém, como sabemos, a humanidade não foi aniquilada ou extinta. Você saberia explicar o porquê? Sim, isso mesmo. Somente pela graça de Deus a humanidade existe. E é sobre isso que iremos provar a partir de agora. Por definição, graça é o favor imerecido de Deus para a humanidade. O significado disso é que Deus nos trata como não merecemos. Ele age em favor de um ser que não merece, sendo, portanto, um ato comissivo. Para que você saiba, a Bíblia nos mostra que existem dois tipos de graça. Uma delas é a graça comum, que mantém o fôlego de vida na humanidade e proporciona qualidade na existência dos homens. Tudo o que acontece de ruim não provém de Deus, mas de escolhas errôneas. Os males vêm sobre os seres humanos como uma consequência de suas escolhas. Por outro lado, tudo o que temos de bom é uma dádiva divina, por meio da sua graça. A prova disso está nas palavras de Jesus, que disse para amarmos os nossos inimigos, pois Deus, da mesma maneira, faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Isso é graça comum. Ou seja, todos estão debaixo do mesmo sol. A oportunidade se faz presente para todos, sejam ímpios ou justos. Porém, existe uma graça especial, que já falamos de forma superficial e queremos continuar a discorrer a partir de agora. A graça especial é o favor imerecido de Deus ao nos dar o seu único Filho como Redentor, oferecendo salvação a todos os homens. É necessário que você saiba que essa graça existe anteriormente à queda do homem e é também anterior à criação do mundo, conforme nos relata o apóstolo Pedro. Portanto, entendemos que a existência humana é um milagre por meio da graça divina. Esse favor imerecido só assumiu um significado pleno com a vinda de Cristo e emana do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pois através disso Deus salva e justifica o pecador, tornando-o filho de Deus. Sem o sacrifício de Jesus, a situação do homem seria terrível diante da justiça de Deus, pois pelos motivos já expostos, o homem seria fulminado e sua existência extinta. Mas através do sacrifício de Jesus Cristo, sobre o qual profetizara o profeta Isaías, Deus esmagou a si mesmo por causa do pecado. O apóstolo Pedro disse ainda que Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. A graça de Deus foi alcançada em sua plenitude quando Jesus bradou no alto do Gólgota: "Está consumado". Pois naquele momento foi cumprida a exigência de um sacrifício perfeito e puro para a justiça de Deus, apaziguando sua ira. Jesus era o único inocente entre todos os homens de todas as épocas que poderia trazer a redenção, oferecendo-se em sacrifício. É por isso que a salvação é o dom gratuito de Deus a toda a humanidade. Ela custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Logo, como diz a Escritura, não vem das obras para que ninguém se glorie, conforme explicou o apóstolo Paulo na Epístola aos Efésios. Nesta mesma epístola, o apóstolo Paulo fala ainda que a graça nos fez agradáveis a Deus
no amado Jesus. Portanto, qualquer ideia de que alguém se torna agradável a Deus por seus próprios méritos é heresia, uma vez que a Bíblia nos mostra que somente a graça de Deus nos faz agradáveis a Ele. Assim sendo, o amor de Deus é o mesmo tanto pelo discípulo mais fervoroso espiritualmente, quanto ao mais fraco, pois a graça não faz acepção de pessoas. Além disso, por meio dessa graça, o apóstolo Paulo nos diz na Epístola aos Romanos que por estarmos debaixo da graça e não da lei, o pecado não tem mais domínio nenhum sobre nós. Ou seja, não somos mais escravos do pecado, mas desfrutamos de liberdade em Cristo Jesus. Dessa forma, busquemos sempre fazer o bem e utilizar o dom da graça de Deus para a exaltação dele, em favor do reino de Deus, em favor das famílias, em favor da igreja, em favor das pessoas. Enfim, tudo aquilo que é bom e agradável a Deus e está dentro do propósito divino. Se você for procurar em qualquer outro segmento religioso alguma forma de ser salvo, você não encontrará sem que tenha que dar algo em troca pelo favor divino. Mas o cristianismo genuíno, a salvação é dada gratuitamente, sem ter que oferecer nada em troca do favor de Deus. Afinal, o preço já foi pago. Portanto, desfrute da graça de Deus e seja grato a Ele todos os dias. Afinal, nem mesmo aquele que se considera o mais digno dos homens teria algum crédito junto a Deus em troca de sua graça, mas Ele nos oferece sua graça mesmo assim.